O tema de hoje é: quem é Jesus? Uma das perguntas capciosas que as pessoas têm feito com relação a essa pergunta é: Jesus é o Messias ou um impostor? Ele é Deus ou um mero homem? Na realidade, a resposta é nenhuma das duas. Eles querem colocar-nos numa posição encurralada onde nós não tenhamos saído. E quem é Jesus? Existem muitas pessoas, até mesmo entre o grupo, que se divide nessa questão, nessa pergunta. Alguns têm dúvidas, outros taxam de um lado, outros de outro. Porém, cada um tem uma ideia e o pior de tudo é que isso causa uma separação desses grupos de ideias, de pessoas e às vezes até da comunhão com Deus. Alguns até vão para outros caminhos, desacreditando da própria palavra, né? Embora nós temos que ser coerentes, pesquisadores também, até mesmo das versões da Bíblia. Se você procurar hoje na Bíblia fundamentar aquele ponto de vista seu, como por exemplo a doutrina da Trindade, alguns conseguem. Se você disser que o Espírito Santo é uma pessoa, muitas pessoas conseguem, dizem que conseguem, eu não consigo ver. Algumas pessoas dizem que Jesus é Deus. Eu leio na Bíblia e vejo que há um só Deus, o Pai. Então a pergunta é: quem é Jesus? Não estamos aqui simplesmente para tirar ou negar a autoridade de Jesus. A Bíblia diz: meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos aqui nessa hora apresentando para você quem é Jesus. Nós vamos dar início pesquisando a palavra de Deus para saber quem é Jesus, ou quem era Jesus, ou quem será Jesus. Ou seja, quem era Jesus no céu antes da criação? Quem era Jesus no decorrer da criação? Quem era Jesus no Velho Testamento? Quem era Jesus no ventre de Maria? Quem era Jesus no Novo Testamento? Quem era Jesus depois da morte? Mudou alguma coisa? E quem é Jesus, ou quem será Jesus no céu, na atualidade? Ou então, quem será Jesus após a redenção? Então, Jesus é e Jesus será sempre o Filho de Deus. Não um título funcional, mas o Filho literal de Deus. Em Hebreus 1, 5 e 6 diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Lembre-se que lá no céu, quando o pai convocou o filho e os anjos para que na presença dos anjos pudesse conferir um especial ao seu filho, e disse que a partir de então devia ser adorado. Essa foi a causa da inveja, do ciúme de Lúcifer, porque ele também não foi conferido esse poder e essa autoridade. E quando a Bíblia diz: e outra vez eu lhe serei pai, e outra vez ele me será filho, não é outra vez o texto está repetindo. Lembre-se que o que aconteceu antes e o que está repetindo. A história é a questão ser filho lá no céu e ser filho aqui após a criação. É a mesma coisa. Porque muitas pessoas têm dito: não, essa questão de outra vez é um fato do texto estar se repetindo novamente. Não é essa questão em pauta. A questão é que outra vez eu lhe serei pai e outra vez ele me será filho. Colossenses 1,17. Quem era Jesus antes da criação? Diz aqui que ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Ou seja, antes da criação,
ele já existia. Miqueias 5,2 também diz: mas tu, Belém Efrata, tão pequeno entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas ordens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, algumas versões citam as suas saídas, aqui fala as suas origens. Se ele tem origem, ele tem um princípio. 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, sabemos que Jesus era conhecido mesmo antes da fundação do mundo. João 8,58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, antes de Abraão existir, eu já existia. O Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Portanto, irmãos, nas revistas adventistas de 1895, já tínhamos esses relatos confirmando que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer de Maria. E está escrito lá no livro Testemunho Seleto, volume 2, Provérbios 8, 22 a 30, diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava aí. Aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegando-me perante ele em todo o tempo. Então nós sabemos que essa sabedoria, da qual cita aqui, era o próprio Jesus, que diz que ele era o arquiteto quando Deus compunha os fundamentos da terra. Algumas versões dizem que ele era o seu aluno, em outras dizem que ele era o mestre de obra. Nessa versão diz que ele é o arquiteto. E em 1 Coríntios 1,24, fala quem é essa sabedoria. Diz aqui: mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, porque lá está no feminino, falando de sabedoria, entendemos, portanto, que essa sabedoria refere-se a Jesus. Mas eu tenho mais uma fonte de informação, Patriarcas e Profeta, página 14, em algumas versões está na página 34, que diz: e o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando cumpriu os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui está confirmado no Patriarcas e Profeta. E também está escrito em Colossenses 1,16:
O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestes. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades ou principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vimos aqui que o Pai operou através do Filho na criação de toda a terra. Também Patriarcas e Profeta na página 38 diz o seguinte: Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Então, antes mesmo dos anjos existirem, Jesus já era o Filho de Deus. Tá? Eu sei que talvez tenha alguns que estão do outro lado assistindo, indagando por que nós ainda chamamos o nome de Jesus. Nós não estamos preocupados com essa questão, não é esse o nosso tema, portanto nós ainda vamos apresentar esse tema mais à frente. Diz também, Mensagens Escolhidas, na página 226 e 227, diz o seguinte: antes que fossem postos os fundamentos do mundo, Cristo, o unigênito de Deus, comprometeu-se a tornar-se o redentor da raça humana, caso Adão pecasse. Em sua encarnação, obteve de uma nova forma o título de Filho de Deus. Percebe? Que antes da fundação do mundo, Cristo, o unigênito de Deus, único gerado de Deus, comprometeu-se. Antes de fundar a terra, ele já era o Filho de Deus que se comprometeu, e diz a sequência do verso, que ele obteve uma nova forma sobre o título de Filho de Deus. Portanto, ele era Filho de Deus, ele continuou sendo Filho de Deus, embora a Bíblia usa Filho do homem no sentido quando ele nasceu de Maria. E também no livro As Profecias de Apocalipse, de Uriah Smith, publicado em 1945 pela Casa Publicadora, cita que as Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirma que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como filho gerado, não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo de sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Que maravilha! Nós usamos esses textos para confirmar a veracidade da Bíblia. Ele não possuía uma coeternidade como tem pregado, que ele coeterno, sempre existiu. Ele não teve um princípio. Aqui mostra que ele tem um princípio. Só que não sabemos como, mas diz aqui que era um tempo longínquo a nossa compreensão. Portanto, essa primeira parte, conclusiva aqui é: Jesus já existia antes da criação da terra, em tempo desconhecido para nós, mas ele teve origem, e ele, lá no céu, já era o Filho de Deus e participou da criação. Agora nós vamos para a parte da criação. Colossenses 1,16, nós lemos lá para entender um detalhe, mas eu queria chamar a atenção à questão por meio dele. Certo? Vamos lá. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que se não vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então muitas pessoas estão colocando ele como o único exclusivo criador. O título criador vai para o Pai. Mesmo que Jesus participou, a Bíblia fala por meio dele, através dele. E está dizendo aqui que por meio dele, criou para ele. Lá em Hebreus, nós vamos ler um detalhe interessante mais à frente, mas vamos aqui ainda a Isaías 42, 5 e 6. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, deu vida e fôlego a todos os seus moradores.
E agora o Senhor diz ao seu servo. Quem é esse servo que servia, que ajudava? Jesus. O verso 6 diz: eu, Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia de aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Então, essa versão até mesmo chega a dizer que eu o criei. Na realidade, sabemos que quando se fala gerado, muitas pessoas estão aplicando ao tempo de Maria, mas a questão gerado pelo Pai antes da criação. De Maria, por parte do Pai, ele foi gerado, mas ele foi criado no útero de Maria. Agora, Apocalipse 3,14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? Jesus. Hebreus 1 e 2, no capítulo 2, no verso 10, também diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Percebe essa ligação do Pai fazendo, do Pai falando, do Pai agindo através do Filho? O Filho faz, mas os atributos vão para o Pai. Então diz que o Pai falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus passou a ser herdeiro, embora ele criou, é como se o Pai estivesse ali na criação com o Filho, e o Pai fala: meu filho, vamos criar isso aqui, porque ele diz: façamos o homem a nossa imagem, e eu vou dar isso, você vai ser herdeiro. No capítulo 2, verso 10 de Hebreus: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Então nós vimos aqui, mediante, o meio pelo qual Deus criou. Apocalipse 10, verso 6. E jurou, quem jurou? O anjo, por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então sabemos aqui que Jesus criou também. Apocalipse 14, 6 e 7, e tinha o Evangelho eterno, em algumas vezes fala um Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele singular que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele. E para a glória de quem? Para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Patriarcas e profetas também confirmam. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestes. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Ellen White confirma aqui a veracidade desse texto. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O que é a palavra de Deus? O verbo de Deus. Através da palavra. Quem era a palavra? O que nós entendemos por isso? Nós vamos explicar isso mais na frente, a questão do verbo. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui, que verbo é palavra. Deus criou tudo por meio da sua palavra.
quer seja a sua própria palavra, ou a palavra de Deus sendo usada através de Cristo como seu porta-voz. Cristo é o representante do Pai. O Pai operou por seu Filho. O Pai falou por seu Filho. O Pai fez isso pelo seu Filho, por meio, mediante. Então, essa segunda parte, a conclusão, falando sobre quem era Jesus na criação, ele era um participante da criação. Ele criou junto com o Pai. Então, diz que Deus criou tudo através do seu Filho Jesus. Obviamente, Jesus é também criador, embora o título criador é do Pai, como eu já disse. Pois Jesus diz que nada fazia por si mesmo, em João 8, 28 e 29. Então, Jesus era um aluno, mestre de obra, um arquiteto, depende das versões das Bíblias. Vamos ver aqui agora a terceira parte. Quem é Jesus? Só que agora falando-se no Velho Testamento. Êxodo 32, 34 diz: agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Deus falando para Moisés. Porém, já está chegando o tempo em que eu vou castigar este povo pelo seu pecado. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então aqui o Pai falando que enviaria um anjo. No Êxodo 32, 20 e 22, continua dizendo: eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem, para levá-los a um lugar que eu lhes preparei. 21. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome. Está vendo? E não perdoará revoltas. Um anjo que tem autoridade suprema de agir como autoridade do Pai. Ele age em meu nome. Algumas versões dizem: eu pus nele o meu nome. E aí tem muitas pessoas chamando ele de Jeová. Não é isso que está querendo dizer, que eu pus nele o meu nome, que tem um nome, o Pai e o Filho têm o mesmo nome. Não é isso. Algumas pessoas tentam colocar nessa condição, mas não é. Ele age em meu nome, ele tem a minha autoridade, é como se fosse eu. Isso é Emanuel. Agora, continuando, diz o 22. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O 23. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu destruirei todos esses povos. Daniel 3,25 diz, respondeu dizendo: eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Algumas versões falam um anjo, outros falam um dos deuses, no plural. Porém, sabemos que era o Filho de Deus. Isso não tinha nascido de Maria. Está lá em Daniel 3,25. Então todos reconheciam, inclusive Nabucodonosor, que aquele quarto que andava na fornalha era o próprio Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Josué 5, 14 e 15. E disse ele: não mais venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, quem era Jesus no Velho Testamento? Era um anjo. Aqui diz que ele era o príncipe do exército do céu, ou exército do Senhor, certo? E Gênesis 18, 2 diz: e levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra.
Gênesis 19:1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estavam lá sentados à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Em Patriarcas e Profetas, na página 263, diz o seguinte: ele lhes foi revelado como anjo de Jeová, olha aqui, anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. É a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. Então, quem falou, quem estava no Velho Testamento atuando na intercessão do povo? O Filho de Deus, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Foi Cristo, foi o Filho de Deus. História da redenção, na página 52 e 53, diz o seguinte: porque o meu anjo irá diante de ti e te levantará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. O anjo que ia diante de Israel era o Senhor Jesus Cristo. Quem disse isso? Ellen G. White. Então nós não podemos negar que Jesus esteve, após a criação, participando de todas aquelas atividades no Velho Testamento. De que forma? Como anjo, como filho de Deus, como um capitão, estava ali, adiante, estava ali, intercedendo. E então essa conclusão da parte 3 é que Jesus é o Filho de Deus, porém, representando como que? Filho de Deus, o meu anjo, o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, o comandante do exército do Senhor. Não tem como negar, ou está escrito. Pois bem, então aqui chegamos à quarta parte. Quem era Jesus? Agora no ventre de Maria. Mateus 1, 18 a 23, começando pelo 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria por mulher. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Só um detalhezinho importante. Se o que está nela é gerado do Espírito Santo, se o Espírito Santo fosse de fato uma pessoa, quem seria então o pai de Jesus? O Espírito Santo. Você pensou bem. Mas acontece que o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Vamos ver o verso 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Muitas pessoas têm pegado esse verso e diz que Jesus é Deus, porque o verso diz que Emanuel quer dizer que Deus está conosco. Mas o sentido a tradução da palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Deus estava conosco através do Filho. Muito bem, você pensou bem. Tanto é que agora Lucas 1,35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Então, quem era Jesus no ventre de Maria? Filho de Deus. Ele não deixou de ser filho de Deus. E o que está nela é o poder de Deus. Certo? Diz Lucas
1,35. O Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Era o poder de Deus que estava sobre Maria. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão do Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus. Tem versões na Bíblia, como por exemplo, Atos 2, versos 38. Uma versão da Bíblia diz assim, que as pessoas que eram batizadas em nome de Jesus receberiam de Deus o Espírito Santo. Aí outras versões colocaram, receberam o dom do Espírito Santo, como se o Espírito Santo não fosse um dom. O Espírito Santo é o dom de Deus, e não o Espírito Santo concede dons. Ele já é um dom de Deus. A parte que vimos, concluindo que, embora se pensasse que Jesus era filho de José, pelo menos não biologicamente. Também muitos têm negado que Jesus seja filho de Deus, e até afirmam que seja um título funcional, de função. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Jesus era o Filho de Deus, no ventre de Maria, e não de Davi ou do Espírito Santo, como o verso dá a entender. Então vamos para a quinta parte na sequência. Até mais. Pois bem, nós voltamos aqui na quinta parte, falando de Jesus, quem era Jesus ali no Novo Testamento, depois nascido de Maria. 10:36 de João diz, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Sabe que os judeus queriam matar Jesus? E Jesus falou, por que vocês querem me matar? Porque você, sendo homem, te fazes Deus a si mesmo, declarando ser filho de Deus. Mas quem disse que Jesus estava dizendo que ele era Deus por ser filho de Deus? Eram os judeus, não era Jesus. Pelo contrário, Jesus falou, por que vocês estão querendo matar? Porque eu disse ser o filho de Deus? Lucas 22, 70 e 71 disse o seguinte, e disseram todos, logo tu és filho de Deus? Perguntou, né? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Quando Jesus queria confirmar alguma coisa, Jesus falava simplesmente isso. Você está dizendo, você está confirmando, em outras palavras. O verso 71 diz, então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmo ouvimos de sua boca. O que eles ouviram da boca de Jesus? Ele dizendo que era Deus? Não, ele dizendo que ele era o Filho de Deus. Mateus 22, 41 a 46. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós de Cristo? Cristo pergunta, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. E o verso 43 diz, disse-lhes ele, como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, descartou a possibilidade de Jesus ser filho de Davi, mas está dizendo que ele é filho de Deus. Verso 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, ficou claro que Jesus era o Filho de Deus no Novo Testamento. Ainda continuando, a Bíblia apresenta no Novo Testamento onde Jesus está e o que está fazendo. O Novo Testamento diz em Hebreus 10, 12 e 13 o seguinte, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado onde? À destra de Deus. O que é a destra de Deus? Ao direito de Deus. Embora que existe verso na Bíblia que diz que Jesus está no meio. Mas há pessoas que dizem
que Jesus está no meio, ou que está de um lado, e quem está do outro lado. Vamos ver o vídeo. Se Deus o Pai está no trono, quem está à direita do Pai? O Cordeiro, Jesus. Obviamente, queridos, tem que ter uma outra pessoa do outro lado. Que faz uma suposição, que cria, que inventa alguma coisa. Porque o filho está sentado de um lado, tem que estar outro do outro lado, para satisfazer o desejo de cada um. Lamentável, né? E o verso 13 continua dizendo: daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então Jesus está onde? Assentado à destra de Deus. Fazendo o quê? Esperando que os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Vai chegar à conclusão da obra final em que Jesus atuará definitivamente. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E eu pergunto: o que Jesus está fazendo no céu hoje? Ele está intercedendo. Mas ele não é Deus? Por que ele não responde quando eu oro a ele? Há algumas pessoas que têm orado a Jesus, mas Jesus ensinou na Bíblia que ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos a um tribunal perante o juiz supremo mediante um advogado. Hoje ele é o advogado, ele é mediador e intercessor. Não vamos falar um pouco sobre isso também. Então a conclusão dessa parte quinta é que Jesus, enquanto seu ministério terrestre, não deixou de ser filho, mas é uma nova maneira, segundo Hebreus 1, 5 e 6. Existem muitos versos que não negam que Jesus era, é e continuará sendo filho de Deus. E o fato de Jesus ser filho não faz dele um Deus, porque Deus é um título dado para uma pessoa. Embora que alguns nem gostem de ouvir essa palavra Deus. Aí fala o Criador, o Supremo, que também são títulos. 1 João 17 diz: porque há muitos enganadores entraram no mundo, dos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, ele veio em carne, ele não veio como um Deus. Então, quem é Jesus? Só que agora, após a sua morte. Né? Apocalipse 3,12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha, quem está falando de meu Deus é Jesus. É Jesus que está falando, o meu Deus. Mas Jesus já tinha morrido. Em Apocalipse 3,12, Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 70. Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, já tinha sido ido ao céu. E ele ainda continua dizendo, meu Deus. Então, o Deus Pai era e é o Deus de Jesus. Por isso que ele intercede. Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós vimos aqui, Cristo intercede por nós à direita do Pai. Intercede, está entre um e outro. Nós vamos ainda falar um pouco sobre isso. Hebreus 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Estamos aqui apresentando essa parte que Jesus está intercedendo, advogando, mediando entre nós e Deus. Então ele está abaixo ou não está abaixo do Pai? Existe uma ordem hierárquica. O Pai, Filho, anjos e homens. Leia Apocalipse 1,3. Revelação que Deus deu a Jesus, Jesus passou por homem, passou para João,
as coisas deviam passar para o seu servo, ou as igrejas. E tanto de lá para cá, como daqui para lá, nós não vamos ao Pai se não for através do nosso advogado Jesus. Certo? 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, nós temos um advogado. Ele ainda não é juiz, ele é advogado. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Alguns têm usado esse verso para aplicar que um só Deus e um só mediador é Jesus. Como que um mediador media por ele mesmo? O verso é aplicado a Deus o Pai. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não existe um outro mediador. Se você colocar que o Espírito Santo é um outro mediador, colocando uma pessoa, vai estar enganado, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim é um. E esse é Jesus. Então, a conclusão dessa parte sexta, né, que é Jesus após a sua morte, atualmente no céu, é que dizemos, dias após sua morte, Jesus foi para o céu. Está ao lado direito do Pai, como intercessor, mediador, advogado, o qual ainda chama Deus de seu Deus. Portanto, permanece abaixo do Pai na hierarquia do céu. João 14,6 diz: desflige o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fechou a conclusão dessa sexta parte, em que após a morte de Jesus, ele ainda chama Deus de Pai, está abaixo do Pai, intercede por nós, e ainda é filho de Deus. Correto? Vamos então, na sequência, logo mais, na parte sétima desse capítulo. Então agora nós vamos ver nessa parte quem é Jesus no céu. Só que agora não é atual. Quando, após a redenção, em 1 Coríntios 15, 24 a 28 diz o seguinte, vamos a partir do 24, diz assim, ó: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você entendeu? Vamos explicar. Quando Jesus cumpriu o propósito que o Pai conferiu, poder e autoridade no céu e na terra, de salvar a raça humana, colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés, o Filho vai entregar para o Pai, aquele que o sujeitou todas as coisas, esse poder e autoridade, para que o Pai seja tudo em todos. Então imagine o seguinte, um presidente fala para o seu filho: meu filho, você vai lá para um outro país, vai me representar. Aquele filho não é o presidente, ele tem o poder do presidente, ele foi instruído no que ele deve aprovar, do que ele deve falar, do que ele deve fazer. E quando ele volta, ele diz: meu pai, aqui eu entrego então a responsabilidade, desfaz aqui esse poder e autoridade que eu te entrego a ti, e aqui é o que vai acontecer. Jesus entrega todo o poder para o Pai, embora que muitos vão adorá-lo, né? Muitos vão prestar reverência ainda no céu. Agora você vai me perguntar outras coisas com relação à adoração, mas nós vamos passar isso mais à frente. Apocalipse 5, 11 a 14 diz: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças.
eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam Amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Portanto, a conclusão dessa parte 7 é que, com relação à pessoa de Jesus no céu, no futuro, não atualmente, que após concluir a sua missão, otorgada pelo Pai, o Filho submete ao Pai. Porém, em agradecimentos, todos renderão louvores pela salvação. Portanto, todas as partes apresentadas, reconhecemos que Jesus sempre foi, sempre será o Filho de Deus. E ser Filho de Deus não o faz um Deus, porque Deus é um ser supremo, não há outro acima dele, nem abaixo dele. A Trindade é um mistério revelado, mas não é explicado nos mínimos detalhes. Eu disse que a palavra mistério na Bíblia, mysterion em grego, é algo que o homem não poderia entender por si mesmo, mas Deus o quê? Revelou. Há outros mistérios que eu também não entendo, e que estão na Bíblia. E eu simplesmente aceito pela fé. E infelizmente o tempo não permite, poderia ficar aqui 33 noites só apresentando esse assunto. Que é um assunto que a Bíblia não desvenda nos mínimos detalhes, mas que de uma maneira muito clara ela apresenta. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. É um único Deus e ao mesmo tempo 3 pessoas. Você conseguiu entender isso ou não? Um único Deus e 3 pessoas. Entra isso na tua cabeça? Não entra. Eu não consigo explicar, e eu dou graças a Deus que eu não consigo explicar. Porque Deus é muito mais elevado do que eu. Só que a Bíblia revela que existe um único Deus. Que de uma forma que o Roberto Mota não explica hoje e não vai explicar nem no céu. Esse Deus, ao mesmo tempo, é 3 pessoas. Eu tenho ouvido a seguinte frase. Ah, pastor Mota, eu creio que nós só vamos entender essa questão da divindade, da Trindade no céu. Só vamos entender nos mínimos detalhes quando estivermos no céu. Eu não concordo com isso. Eu creio que nem no céu nós vamos entender. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete em relação a esse assunto é tentar explicar o que a Bíblia não explica. Tanto as pessoas que defendem a Trindade, quanto aquelas que não creem na Trindade, ambos os lados, os que creem na Trindade e os que não creem na Trindade, cometem um erro. Qual é o erro? Tentar explicar o que a própria Bíblia não explica. Acompanhe o raciocínio. O rio da vida sai do trono, não dos tronos, do trono de Deus e do Cordeiro. É, pastor, mas por que não diz então do trono de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo? Salmo 110, por exemplo, versículos 1 e 5, dizem que o Messias está assentado à destra de Deus. Ora, do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da vida. O próprio apóstolo João, em Apocalipse 7, diz que Jesus está sentado no centro do trono. Se Deus o Pai está no trono, quem está à direita do Pai? Hein? O Cordeiro, Jesus, que está no centro do trono. Obviamente, queridos, tem que ter uma outra pessoa do outro lado. Eu vou usar um termo agora, estão até gravando a palestra, vão distribuir depois a palestra para as pessoas por aí. Alguns podem ficar escandalizados, mas entenda o raciocínio. Se o Pai está aqui e Jesus está no centro, há 2 hipóteses. Ou Jesus é um tremendo num folgado, que está com todo o restante do turno para ele, ou tem uma outra pessoa ao seu lado. Só pode ser que pessoa, queridos?
Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos. E os ímpios, os desdenhadores, que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 398.